Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Nesse vídeo nós vamos então explorar a inserção de imagens, transições e animações. Então aqui no nosso slide 4, a gente já tem ele em formato, com 2 arquivos. Nós vamos iniciar então inserindo uma imagem. Quando a gente clica aqui no inserir imagem, ele já abre das imagens do nosso próprio computador. Eu vou inserir aqui então uma imagem do logo da UERGS, e uma imagem, então, do logo do NEAD. Certo? Eu posso inserir tanto utilizando aqui a função inserir imagem, ou eu posso vir aqui em inserir, escolher a imagem selecionada e inserir aqui na minha apresentação. A gente nunca indica que se copie e cole uma imagem no PowerPoint, porque quando fazemos isso, o arquivo ele fica muito mais pesado. Quando a gente insere a imagem aqui dentro, ele já vem num formato a não pesar tanto a nossa apresentação. Então, sempre insiram ou a partir aqui do ícone do inserir, ou a partir do menu inserir imagem. Bom, aqui na nossa apresentação, nós temos a opção de transições e animações. É sempre importante tomar muito cuidado, porque as animações elas podem tanto auxiliar quanto prejudicar a apresentação. Apresentação com muitas transições ou com transições muito carregadas, elas acabam prejudicando, especialmente quando se trata de apresentações de trabalhos acadêmicos. Então, é possível utilizar? Sim, é possível, desde que com bom senso e com cuidado. Então, eu sempre indico que se utilize o mesmo estilo de transição. Não precisa necessariamente ser no mesmo formato, mas que seja sempre no mesmo estilo. Eu posso, por exemplo, utilizar o formato do esmaecer, que é como se ele fosse apagando uma imagem e apresentando o slide seguinte. Vou colocar aqui em alguns slides para que vocês possam perceber como é que ela acontece. Então ela aparece e ela vai de uma forma mais suave de um slide ao outro. Não fica algo tão, assim, abrupto como quando não temos transição. Podemos utilizar também formatos de empurrão, do apagar, revelar. Mas agora nós temos alguns formatos, especialmente esses aqui do quadro empolgante, que não se adequam a apresentações acadêmicas. Temos, por exemplo, um formato aqui de origami. Então, olha o que acontece. Quando saímos de um slide para o outro, ele tem esse tipo de animação, que pode até mesmo ser adequado em alguma apresentação para crianças ou algo bastante informal, mas não dentro do meio acadêmico ou em apresentações empresariais. Então, a minha sugestão é para utilizar transições, sempre estas aqui dentro do quadro do sutil, que são apresentações, como o próprio nome já fala, que são sutis e com leveza transitam de um slide ao outro. Quando nós inserimos a transição, ele nos dá também essas opções. É possível inserir som, que não é aconselhável numa apresentação acadêmica. Eu posso inserir o tempo de duração da minha transição, para que não fique algo muito extenso. Eu posso fazer ela que seja mais rápida, mais curta. Posso também já aplicar a todos os slides. E eu tenho a opção ainda de quando avançar o slide. É preferível que optemos por avançar ao clicar com o mouse, porque daí saberemos exatamente quando passar de um slide ao outro. Uma outra configuração que podemos fazer aqui, então, é referente às animações. O que acontece? A transição, ela sempre se refere ao movimento de um slide ao outro, enquanto que a animação é um movimento dentro de um mesmo slide. Da mesma forma, é sempre importante a gente ter bom senso. Então, aqui o que acontece? Eu tenho, por exemplo, duas imagens. Pode ser que para minha apresentação, seja mais importante que apareça primeiro uma imagem e após a outra, que não apareça todo o conteúdo no mesmo momento. Então, a gente pode colocar, por exemplo, uma animação para cada um deles. Quando a gente clica aqui no painel de animação, aparece para nós a ordem das animações e também aqui nos mostra quando é que ela inicia. Então, ela pode iniciar ao clicar, ou eu posso configurar para ela aparecer junto com o anterior ou após o anterior. Então, vamos ver aqui como é que fica. Quando a gente abre o slide, então, ele não tem o conteúdo. Por quê? Porque colocamos que o conteúdo vai aparecer ao clicar. Então, quando eu dou um clique, ele vai me mostrar a primeira imagem e após o próximo clique, ele me mostra a segunda imagem. O conteúdo ele só aparece após a gente clicar. Ou a gente pode configurar, por exemplo, este primeiro
para que ele apareça aqui nas animações, ó, após o anterior. E somente a segunda animação é que nós vamos utilizar com um clique. Ela fica nesse formato. Entrou meu slide, entra a primeira imagem e após clicar, entra então a segunda imagem. Então aqui nós temos diversas animações. Uma outra animação que é bem interessante, quando a gente está utilizando, por exemplo, os tópicos e eu quero que um tópico apareça após o outro e que o tópico já apresentado, ele fique num formato assim como que em segundo plano. Bom, então o que a gente pode fazer? A gente pode também inserir um efeito de entrada, o esmarecer. Aqui eu posso colocar que ele vai aparecer ao clicar. E aí, então, eu posso adicionar aqui nos dois primeiros tópicos essa animação de transparência. Então, eu vou adicionar, porque eu quero a animação de entrada, mas eu quero também que eles me mostrem depois essa transparência. E como é que eu quero a ordem? Eu quero que entre o tópico 1, depois ele fique nessa função transparência, que entre o 2 e depois ele fique nesse formato transparência. O tópico 2 eu quero que apareça assim que o tópico 1 fique oculto. O terceiro eu quero ao clicar. E o último eu quero que apareça também após o anterior. Vamos visualizar aqui como é que fica. Então, se eu tenho animação ao clicar, eu vou precisar clicar inicialmente para aparecer o primeiro tópico. Quando eu clico, o tópico, eu já falei, fica nesse formato em segundo plano e aparece o segundo tópico. E o mesmo ocorre com o tópico seguinte. Então, isso às vezes auxilia quando temos alguns tópicos que queremos falar e queremos atenção específica no tópico que estamos apresentando naquele exato momento. Temos aqui outros tipos também de animação que vocês podem explorar, tem efeitos de entrada, esse aqui que a gente trabalhou agora é um dos efeitos de ênfase, tem efeitos de saída, mas da mesma forma como já citado referente às transições, é importante sempre ter cuidado e bom senso. Quando a gente usa muitos efeitos ou efeitos muito demorados, isso acaba cansando a plateia que está assistindo. Então imagine, se a gente vai adicionar aqui um efeito de entrada, por exemplo, como girar, o que acontece? Quando iniciamos a nossa apresentação, aquele tópico ele não para, né? Então isso acaba prejudicando, né, a plateia que está assistindo a apresentação. Tá? Então esse tipo de efeito, evitem. Querem colocar? Vamos inserir então efeitos discretos. O esmarecer, o aparecer, né, o apagar, que eles não tomam tempo, mas que fazem com que cada item entre no seu momento, né, e de forma sutil. Espero então que o vídeo tenha auxiliado, contribuído para as apresentações e nos próximos veremos então mais algumas funções do PowerPoint. Até a próxima!